Bom, vamos lá, meus amores, hoje é dia 22 de abril e a gente vai fazer uma revisão para a prova, essa avaliação regimental P1, que a gente chama, né? E aí, então, a gente vai começar desde a primeira aula, tá bom? É claro que tem slides aqui, que tem mais imagens, enfim, vou acabar passando, mas vocês tirem as dúvidas de vocês quando vocês quiserem, tá bom? Vamos lembrar de que eu não tô vendo vocês e qualquer coisa vocês abrem o áudio, e fazem a pergunta, tá bem? Bora lá, então. Mamma que caspita, né? Opa, italiana. Vamos lá. Então, a gente vai falar primeiro do objetivo da educação. Para que serve a educação? Por que as pessoas têm que ir para a escola, meu Deus? Para quê? Não, fala para mim. Para quê? Todo mundo tem que ir para a escola. Todo mundo fala isso. Tem que ir para a escola, gente. Vai estudar, vai ser alguém na vida, não é isso que se fala? Então, vamos ver para quê, né? Então, na verdade, a educação, ela tem aí como principal objetivo transferir a cultura dos seus conhecimentos e seu modo de vida. Mas isso, é claro que a gente está pensando, transferir cultura, conhecimento, modo de vida, a gente pensa até, assim, na educação referente ao que a gente vê na sociedade, né? Que tem a sua influência, assim, a gente vai ver, né? Através da educação, os indivíduos adquirem as informações necessárias para a vida ativa, em sociedade, e são preparados para conviver com os outros de acordo com as normas dos grupos sociais a que pertencem. Então, é claro que se a gente vive em sociedade, a gente precisa seguir regras, né? E a gente precisa também, as regras, na verdade, elas nos ensinam muita coisa. É até ali que eu posso ir, dali em diante, não posso. Então, me ensinou e me ensina ir até um determinado lugar, tá? Então, outra coisa importante é que, pelo meio da educação, que o ser humano tem consciência de si próprio e da vida que o cerca. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço as pessoas com quem eu lido, que estão ao meu lado, né? Da minha família, por exemplo, e a sociedade. Quem é responsável pelo início dessa transmissão aí de educação? Em primeiro lugar, é a família. Então, o veículo inicial é a família. Aí depois vem a interação com a sociedade, né? E por que com a sociedade? Porque a gente tem o aprendizado de valores, de crenças e de outras culturas, tá bom? Não só a minha cultura, mas outras culturas, tá? Então, por isso que a educação é tão importante. E quais são os veículos iniciais responsáveis pela transmissão da educação? Olha que pergunta boa para uma prova. A família e a sociedade. Mas aí é a família e a sociedade ou a família e a interação com a sociedade? A família e a sociedade. Porque como vai estar em alternativa, pode ser que seja dessa forma. Porque se for em dissertação, aí você coloca a família e a interação com a sociedade, ou a sociedade. Porque não tem como viver em sociedade e ficar sozinha, quietinha. Eu vou observar, pelo menos. Eu posso não falar, mas eu observo. E já é um aprendizado. Entendeu? Sim. Então, tá bom. Então, veículo inicial, família, e depois a gente vem aí com a sociedade, que é super importante. Quais são os objetivos da educação? Olha, essa pergunta boa, né? Hashtag, fica a dica para todo mundo. Então, os objetivos da educação, para que serve a educação? Para adaptar os indivíduos à sociedade. Para transmitir culturas, tá bom? Não é uma cultura só. Aí deveria estar no plural. Então, já estou corrigindo. Transmitir culturas, tá? E desenvolvimento de suas potencialidades. Todo mundo tem um potencial, cara. Todo mundo sabe fazer alguma coisa muito bem. Legal, da hora. É isso que você vai desenvolver. E aí, de repente, é isso que você vai desenvolver ao longo da sua vida inteira. Por exemplo, tem gente que adora cozinhar. Então, pronto. Vai desenvolver essa potência aí, essa capacidade incrível de cozinhar, né? Enfim, cozinha é uma coisa. Né? Oi? Só o seu hábito culinário. Então. Potencial, né? Pois é. Tem gente que tem, assim, uma facilidade com doce salgado que, né?
pegou qualquer receita, tá super certo, já repararam? E tem gente que pode pegar até a receita de como ferver uma água que não rola, né? Então, tem isso. Por meio da educação que ocorre o desenvolvimento da personalidade da própria sociedade. Se eu consigo desenvolver minha personalidade, eu consigo desenvolver, então, personalidade de outras pessoas também, e essas outras pessoas, a gente convive e aí, então, forma-se a sociedade, né? Ah, então quer dizer que o professor, ele tem total responsabilidade sobre a formação de personalidade? Não é 100%, porque existe o primeiro veículo, que é a família, tá bom? Então, primeiro a família e depois, então, a sociedade. Aí, então, já está inserido sociedade, gente, igreja, escola, sei lá, praça, supermercado, enfim, qualquer coisa aí, tá bom? Em sociedade. Não precisa dizer assim, família, sociedade, escola. Não precisa, tá bom? É família e sociedade, tá? E aí, então, tem peso, então, né, tem responsabilidade, nós, professores, em sala de aula, na personalidade da criança? É claro que sim. É claro que sim. Vamos pensar de que um professor pode traumatizar uma criança lindamente, tranquilamente, infelizmente. E tem muito professor que sabe disso e aproveita disso. Então, é aí que a gente precisa, é aí que mora o perigo. E aí, então, é quando a gente tem esse peso de responsabilidade. Se de repente você dá uma bronca desnecessária num aluno que é tímido ou que tem um problema um déficit de aprendizado de verdade, sabe? Aí, então, pode ser que ele não vá adiante. Não vá adiante. Pode ser que ele trave. E aí, então, você causou um trauma. E aí, então, é claro que você tem peso nisso, entende? Não que não seja para dar bronca, mas, assim, a gente precisa também pensar o peso dessa bronca, assim, se precisa ser tão pesada assim, com quem eu estou lidando, né? E de que forma que a gente pode resolver isso, sabe? Enfim. O processo educativo, ele pode ser formal ou informal, isso é bem interessante. A gente vai pensar que o informal é tudo que for fora da escola, tá bom? O que é fora da escola, o que acontece na vida, tá? Então, assim, com família, com amigos, na pracinha, no supermercado, atravessando a rua, sei lá, andando de carro, sei lá, gente, sei lá, sabe? É o que acontece na vida. Na rua, né? Não, o que acontece na vida, assim, na vida, tirando a escola. Tira a escola, o que acontece na vida é a educação informal. Beleza? Porque, assim, a gente tem a educação informal e a gente tem a educação formal. A educação formal é aquela que a gente tem uma sala de aula, que tem professores especialistas, orientados, onde a gente tem currículo, grade curricular, né? Onde a gente tem uma sequência lógica, onde a gente tem técnica, tem método, enfim, tem tudo isso. Formal dentro da escola, informal fora da escola. Isso mesmo, né? Então, a gente tem que pensar que existe a educação formal, que ela é importante, né? Porque a gente tem aí a troca de conhecimento, a troca de cultura, né? É o saber lidar com a sociedade, porque sala de aula é uma sociedade também, né? A gente precisa saber lidar e tem esses objetivos. A diferença é essa e é abrupta, né, gente? É bem grande, né? Não dá para ter apenas a educação informal. Você vai sentir necessidade da educação formal. Começa pela alfabetização, meus amores. Né? Quem vai te alfabetizar? Então, sua vizinha. Professora, informal dentro da escola? Informal? Não. Informal, esse aqui, ó. Informal, Val, é aquele que ocorre na vida. Assim, tá. Tirando a escola, o que sobra a gente chama de educação informal. Sim. Tá? Agora, formal é dentro da escola. O que está fora da escola, a gente chama de informal. Tá. Obrigada. Imagina. Bom, é claro que a educação hoje, a internet, elas estão linkadas, até o nome que eu usei agora também vem da internet, né? Link, de linkada, a hora que eu clico, abre um super link, né? Ou hiperlink, como chamam, né?
quando a gente faz algumas pesquisas na internet e aparece uma palavrinha em azul, a gente clica nessa palavrinha em azul e abre uma informação sobre aquela palavra. Isso a gente chama de hiperlink, né? Porque está conectado, super conectado, né? São páginas e páginas que a gente consegue abrir dentro de um próprio, um mesmo site, né? E aí, então, quando a gente fala da educação e a internet, uma coisa está ligada hoje, de uma forma absurda. Sabe os mapas mentais que a gente faz? Eles hoje não, já faz um tempinho já. Eles são digitalizados, ou melhor dizendo, digitalizados não, eles são digitais. Desculpa, usei o termo errado, né? Eles são digitais. Então, existem aplicativos, sites que hoje fazem esses mapas mentais que vocês já devem ter feito em alguma aula aí, por aí afora. Acho que comigo, talvez. Ou não? Eu fiz Pro, no caso, que nem, ó, no caso, esse ensino na internet. Então, ele faz parte da educação formal. Faz sim, faz sim. Essa forma como nós estamos hoje, por exemplo, ela é considerada uma educação formal. Não preciso estar numa sala de aula tradicional. Eu preciso de um professor especialista, linda, loira, alta, magra. Um professor especialista, metodologia. Eu preciso de uma grade curricular, que aqui a gente chama de ementa, tá bom? Preciso seguir tudo isso, preciso de nota, de instrumento de avaliação, preciso de médias. Então, assim, eu tenho todos os instrumentos que caracterizam uma educação formal aqui, mesmo estando distante de vocês. Tá bom? Tá. É que a gente sempre pensa no quadradinho, né? A gente tem que quebrar esse quadradinho, virar, sei lá, um triângulo, sabe? Porque ele abre assim, ó. O bico tá pra gente, né? E aí ele abre, assim, pra gente visualizar tudo. Sair dessa coisa tradicional de sala de aula. A gente precisa, né? Tá aqui falando um pouquinho mais sobre a tecnologia, que ela sim é uma forma de linguagem, né? Que a gente precisa usar e que a gente constrói nessa linguagem uma interação com a sociedade. Vamos pensar em redes sociais. E isso aqui também faz parte de uma rede social, a gente pode pensar dessa forma, porque a gente consegue se comunicar com outras pessoas. E imagina, por exemplo, na época do BIP, vocês lembram da época do BIP? Lembro, eu tive um. Teve um. Quem não? E ligar para mandar mensagem. Que constrangimento. Enfim, na época do BIP, você imaginava, por exemplo, ligar para alguém e conseguir ver a cara deles, que nem os Jacksons? Nunca, né, gente? Parecia muito distante, né? Quando a gente assistia Jacksons, quando a gente era criança, achava aquilo tudo um absurdo, né? Imagina que demais ligar para alguém e conseguir visualizar a pessoa onde ela tá. Uau! Olha aqui a gente, ó. Olha aqui o WhatsApp, que a gente faz ligação de vídeo. Imagina, tudo de bom, né, gente? A tecnologia mudou muito. Né? É muito rápido, e a ideia é ser mais rápida ainda. Dia 20, acho, de maio, eu faço parte de um encontro aí com professores, de que eles vão pensar sobre as profissões do futuro. Porque essas que nós temos já não é do futuro. Já está ultrapassada, né? Bem do passado. Ainda mais depois de uma pandemia. Então, isso, certo? Vamos lá. Olha quem apareceu pra gente. Karl Marx. Por que ele aparece aqui? Porque a gente está falando de objetivo de educação. A gente está falando de a melhora da educação, a educação do tradicional até chegar no contemporâneo, né? A ideia também é essa, de trazer. Então, quando a gente traz o Karl Marx aqui para falar um pouquinho, ele diz o seguinte para a gente, só para a gente pensar um pouquinho mais sobre a vida. A tecnologia revela o modo de proceder do homem com a natureza, o processo imediato de produção da sua vida material e assim elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais que dela decorrem, certo? Então, é a partir do que você tem aí como algo
tecnológico, né, e material na sua vida que diz muito sobre você. Vamos pensar que esse cara também, ele estava em que ano mesmo falando sobre isso, gente? E que se ele tivesse vivo hoje, ele com certeza teria um celular. Tá bom? Isso não faz parte do capitalismo. Vamos lá. Vantagens da internet. Então, a gente tem pesquisas rápidas em bibliotecas. A gente tem trocas de informações númeras, até de informações falsas, que são as fake news. Aprendizagem à distância, assistir às aulas dos professores quando quiser. O que é mais interessante quando a gente grava a aula é quando a gente escuta o aluno falar assim, assisti a aula outra vez, professora, eu fiquei pausando, ouvindo, anotando. Isso é perfeito, porque é para isso que a gente manda as aulas para vocês gravadas, tá bom? Visitar museus sem sair de casa. Hoje tem o Museu do Louvre, que está aberto, que eu já fui algumas vezes lá. Virtualmente, claro. É na França, eu nunca fui para lá. Certo? Mas a gente consegue fazer essas navegações, assim, bem interessantes, sem sair de casa, de pijamão mesmo. O que é mais legal, né? Não acho. Acho da hora sair, ver a rua, ver gente. Mas agora não dá. Conversar com gente. Conversar com gente, nem gosto de falar, conversar com gente. Eu tô sentindo falta disso, sabia? Eu não puxo mais assunto, né? Porque por conta da pandemia mesmo, né? Porque as pessoas Estou conversando com as plantas aqui na minha casa agora. Ótimo, elas são ótimas conselheiras. As samambaias, então, gente, loucura. Suculentas, nossa, maravilhosas. Eu só tenho suculenta, eu não tenho samambaia. Ah, você tem suculentas? Ah, então tenho. Eu ia te dar uma, mas não vou te dar mais, não. Não, filha, a que você tem aí eu não tenho, tá? Você nem sabe que eu tenho. Você já mostrou, tá bom? Eu mostrei, né? Ixi, já rolou muita coisa aqui. Bom, vamos lá. A internet coloca à disposição dos alunos e professores de um volume de informações nunca antes imaginado. A gente tem muita informação e a gente precisa selecionar todas elas. Dar uma boa peneirada. Vocês perceberam isso quando vocês fizeram a aula das aulas passadas, né? As duas aulas invertidas. O quanto de informação vocês tiveram quando fizeram a pesquisa. Mesmo que tenha sido sobre um livro, um artigo, enfim, mas tinha muita coisa boa, muita coisa ruim. E tempo para fazer a leitura, o que é muito engraçado, porque hoje a gente tem tanta informação que a gente não tem tempo para ler. Vamos lá. A escola. Vamos lá. A gente tem algumas características muito interessantes para que a gente consiga, dentro das escolas, assim, primeiro, o que caracteriza uma escola? Outra, a escola serve para quê? Para a gente atingir alguns objetivos aí educacionais, certo? Então, o que a gente precisa para atingir esses objetivos? Então, tem algumas coisas aqui. Por exemplo, local e instalação apropriada. Certo, gente? Currículos e programas planejados para cada etapa da educação, que é isso que a gente, na verdade, está vendo, né? Sobre os currículos, mas a gente vai ver muito mais isso o ano que vem. Semestre que vem, perdão. Proposta pedagógica clara e baseada em princípios filosóficos definidos. E a gente tem os métodos e materiais didáticos apropriados, a transmissão das várias disciplinas, incluindo laboratórios de ciências e informática. Observem que toda escola tem esses dois laboratórios. Se eles não tiverem, o MEC não autoriza, porque não é classificado como uma escola. Tá bom? Porque precisa ter a parte prática, o laboratório, tá? Professores especializados. Aqui a gente está falando de especialização, não. A gente está falando de professor assim, ó. Esse professor é de português, professor é do Fundamental 1, esse professor é de história, tá bom? É isso que a gente está falando, tá? Bom, aqui a gente tem a educação que, na verdade, é só um exemplo, né? De transmissão de cultura e conhecimento para todo mundo, em qualquer lugar. Aqui o cara está fazendo, acho que um vaso, talvez. Isso é vidro, tá? É lindo de viver isso. Eu já vi quando eu vi. Eu acho lindo quando as pessoas postam vídeos no Facebook trabalhando com esse material. Como que a gente pode manusear, né? Cara, é incrível. Eu comprei um pingente. No intervalo, se eu lembrar, eu pego. Nunca usei.
Acho tão bonito, um monte de dó de usar, é tão lindo. Tem medo de deixar cair e quebrar. Porque ele é de vidro, ele é lindíssimo. E ele é feito dessa mesma forma. É uma fábrica que tem, acho que em Canelas, Gramado, sei lá onde que é. E eles fazem, a gente assiste, enfim, mas é caro para Deus. Mas é lindo de viver, né? Lindo de viver. Tá bom? Eu ganhei do meu ex. Que posse, hein, Pro? Ah, mudamos de assunto. Bom, aqui a gente tem 2 métodos bem diferentes de ensino, que é o tradicionalista e o construtivista, certo? Construtivista é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem o tradicionalista, que é aquele que a gente pensa, fecha os olhos e imagina uma sala de aula. É esse. Que a gente ainda não consegue se desvencilhar dessa forma como a gente pensa a escola, o modelo de escola, né? A gente pensa na carteira uma atrás da outra ainda, né? Infelizmente. A gente não consegue desconstruir isso. Quem sabe com o tempo. Que nem a Adriana perguntou agora, isso aqui é um método formal? Por quê? Porque não tem carteira, né? Não estamos em sala de aula, que interessante, né? Vamos deixar de lado esse tradicionalista, tá, gente? Já era. Perdeu o playboy. Engraçado como algumas coisas são bem enraizadas na gente, né? Mas você vê, em qualquer lugar que a gente vai, cursinho, eles usam esse método, é sempre uma carteira atrás da outra. Não, o que Não tem aquele negócio assim, sabe? Vamos supor, em círculo. Nem que for uma carteira do lado da outra, não, mas é sempre uma atrás da outra. É sempre esse método tradicional. Sim. Por que não, né? Desconstruir isso? Por que a gente ainda faz esse muda jeito? o método, né? O método foi mudado, mas em si o jeito que é feito é o tradicional. Porque eu sempre penso nos pais que vão visitar as escolas para adquirir aquela escola como fonte de conhecimento para o seu filho, né? Então, se ele, por exemplo, passa nas salas de aula e não encontra uma cadeira, uma carteira, ele vai perguntar... Que escola bagunçada. Que meleca de escola é essa? Que nem carteira tem, nem cadeira, meu filho vai sentar no chão, você tá louco? Mais ou menos isso, né? Porque não é desconstruído isso, né? Sabe aquele programa que tem no Canal 5 que fala sobre educação? É tipo Malhação, mas não é Malhação, mas o nome, enfim. Nem sei se fala sobre educação também mais. Mas ele deveria ajudar a desconstruir isso, sabe? A televisão serve para isso também, né? Para tornar as coisas mais normais, né? Quando a gente vê as coisas, que nem a gente está vendo pandemia faz 1 ano e alguns meses. Elas estão se tornando normais. Mas é mesmo. E aí, então, é normal ver isso, normal ouvir aquilo, normal isso, normal aquilo, normal mãe matar filho, por aí vai, porque a gente escuta isso. Tá sendo normal, tá sendo cômodo, né? Nossa, outro, né? Puxa, caramba, outro dia também aconteceu, enfim, né? Virou algo normal. Então, por que não normalizar o construtivismo ou outro método de educação, né? Mas, enfim, de repente, quando eu tiver uma reunião com a Rede Globo, eu tô me achando. Vamos lá. Então, o tradicionalista, o aluno era tratado como um agente passivo, porque a gente só depositava o conhecimento nele, ele não podia falar nada, lembra? Que processo pedagogo maravilhoso, né? Tinha aí a ideia de que ele fazia muitos exercícios, porque são os exercícios de fixação, e aí, então, tem o sistema de memorização, e a repetição fazia com que ele fosse, assim, o melhor aluno. Então, quanto mais ele dissesse... Decoreba, né? É isso mesmo, tá bom? E aí, a gente sabe que decoreba a gente esquece depois, né, gente? É só pensar na prova. Eu decorei isso. Quantas vezes a gente escuta, vai, professora, dá logo a prova, porque eu decorei uma coisa e se passar muito tempo eu esqueço. É verdade. Bem-vindo ao mundo. É assim. Tem coisas que realmente não entram na nossa cabeça, mas tem coisas que a gente podia fazer uma forcinha, né? Vamos mudar de assunto. Construtivismo. O que a gente tem aqui de tão oposto que é o tradicionalista, né? Na verdade, a gente está falando de que o aluno, ele é um ser ativo, ele é um ser pensante, né? E aí, então, tem a ideia de que
a ideia de que nada está pronto e acabado e que o conhecimento, ele não é dado, né, em nenhuma instância como algo terminado. Olha, eu vou dar aula de português, acabei. Não, a gente consegue levar essa língua portuguesa para outros universos, outras disciplinas, né? A gente pode pensar em multidisciplinar, em alguma atividade multidisciplinar, tá bom? É algo adquirido, né? Oi? É algo adquirido. Também, né? É adquirido, mas a gente não para ali só na sala de aula, né? E depois é outra vida. Transmite, né? passa pra frente. A gente precisa da continuidade, né? Por exemplo, se eu aprendi a somar, a hora que eu pego minha carteira e pego meus dinheiros, aqui é um exemplo, né, gente? A gente pega a cédula, a gente vai somando, né? E aí, então, pronto, eu aprendi matemática, soma, e eu estou aplicando o que eu aprendi no meu dia a dia. É a melhor forma de dizer que você entendeu o que você aprendeu, tá bom? Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais, e quem diz isso é o Becker, ok? Tudo bem? Professora, acabou a luz da casa da Fabi, tá? Acabou a luz na Fabi? Eita! Aí tá ela bom. colocou no grupo aqui. Tá bom, obrigada por avisar. Nada. A gente tem aqui Durkheim, então a gente tem uma frase dele bem interessante. Cada sociedade considera no momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível, tá bom? Então, a gente tem o pensamento do Durkheim, que ele acha que a educação e a sociedade, elas fazem interação, né? A gente tem o fofo do Piaget, certo? A gente vai falar um pouquinho dele, um pouquinho mais daqui a pouco, eu acho. Espera. Acho que foi aqui que... Não foi aqui, foi no outro. A gente vai falar mais dele no outro slide, mas vamos lá. Então, a gente tem aí o Piaget, que fez uma mudança bastante grande, né? Tanto que ele traz essa expressão de ensino-aprendizagem, né? Foi ele que trouxe. E a relação do professor e aluno também, é ele que traz, né? Esse interlace aí que existe entre esses quatro, né? Ensino-aprendizagem, professor-aluno, depois a gente faz o aluno-professor, né? Enfim. A gente tem o desenvolvimento de uma concepção pedagógica que deixa a criança, ela deixa de ser passiva e ela passa a ser, então, o centro da atenção, a quem a gente vai pensar sobre, né? A gente vai se dedicar a, não é mais o que o professor conhece, a experiência de vida do professor, o professor deixa de ser aquele velho, né? Acaba sendo mais jovem, porque ele tem mais conhecimento acadêmico, que houve a necessidade também, e Piaget fala disso, certo? E aí a gente tem uma coisa bem interessante, que é a concepção do construtivismo, que é a base de concepção do Piaget, né? Mas a psicóloga Emília Ferreira, que aí então desenvolveu essa filosofia de ensino, e ela diz o seguinte, que a aprendizagem deve estar diretamente ligada às coisas significativas para as crianças, à sua realidade. Então, eu vou falar com a criança sobre as coisas que a criança quer ouvir. Não adianta eu falar coisas para a criança que ela não vai entender, porque faz parte da minha realidade como adulta. Por exemplo, não adianta pegar as contas do mês, mostrar para ela. Gente, não faz parte do mundo dela, tá? Então, assim, não faz parte, não é significativo para ela. Será, uma hora será, sim. Na hora certa, mas 2 anos não vai ser. 3, 4, 5, 6 também, não. 7 também, não. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13, pode ser, tá bom? Mas, mesmo assim, não faz parte ainda do mundo delas, certo? Então, a gente precisa trazer coisas que têm peso para elas, não peso para a gente. Cuidado, porque a gente está entrando no mundo delas, e não elas têm que entrar no nosso mundo. Nosso mundo é de adulto, o delas é de criança, é mais fácil da gente entrar. Apesar de que eu tenho pessoas que têm dificuldade ainda de entender que uma criança é uma criança e se comporta como criança. Ai, cada uma faz o exame do pezinho e pega a bula para como cuidar de uma criança, né? Devia ser mais... Ou então, já inscrição para o magistério.
Faz o exame do pezinho e faz inscrição para o magistério. Aula de desenvolvimento infantil. Cada um. Vamos lá. Olha quem está aqui na nossa tela, querido PP, Paulo Freire. PF, Paulo Freire, tá bom? Então, ele tem uma grande importância, e vocês devem estar lendo sobre ele, se eu não me engano. Não é isso? Não vai rolar aí? Não, não é essa sala. É outra sala. Não, é o anterior, semestre anterior. Oi? Acho que é o semestre anterior, não foi? Foi o semestre anterior que a gente falou bastante dele. Eu assisti uma aula da senhora. Que coisa, né? Vamos lá. Então, a gente tem aí o Paulo Freire, que ele tem uma grande carreira na educação, mas ele tem uma teoria, né, que muita gente, algumas pessoas criticam, principalmente de um ano para cá. E, então, aí a gente tem o Paulo Freire, certo? Que tem uma grande importância na educação para a gente, uma grande importância, tá? Uma grande modificação na educação para a gente, ele que trouxe, tá? Então, vamos lá. O objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, aquelas que não têm acesso à cultura mesmo, tá, gente? Levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. Ele quer que as pessoas que são menos favorecidas, que moram em comunidades carentes, em favelas, enfim, por aí vai, que faz parte da marginalização, da vulnerabilidade, essas pessoas são muitas pessoas, de que elas tenham realmente consciência de quem são elas, né? E assim, que elas tenham voz e peito, força, coragem para agir em favor da própria libertação, né? Que uma coisa está sempre linkada à outra e parece que a gente nunca vai sair dessa situação. Mas a uma hora a gente sai. E a gente precisa ter força para poder conseguir sair, juntar força com quem está do nosso lado para poder sair dessa situação. E vai sair, tá bom? Vocês estão a um passo disso, né? A faculdade, a graduação, ela dá um passo para vocês saírem de uma situação difícil financeira. Não que vocês vão enriquecer, tá? Eu lamento informar, mas assim... Gente, ninguém fica rica como professor. Mas, por outro lado, a gente melhora a nossa qualidade de vida porque a gente trabalha menos em horas aqui e ganha mais ou menos a mesma coisa que a gente trabalhasse 8 horas por dia. Já ajuda, né? Já ufa, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês estão aqui e que daqui a pouco vocês estarão formadas, que não vai demorar muito. E que vocês vão conseguir, sim, uma escola para vocês, então, melhorarem financeiramente, pessoalmente. Se Deus quiser. Autoestima, né, meu bem? Sim. É isso aí. Então, a educação é uma estrutura mais ou menos permanente, que reúne normas e procedimentos padronizados, por isso que ela é uma instituição social. E a escola é vista como um lugar onde acontecem as práticas sociais e a formação de grupos sociais. Lembre-se que as salas de aula são compostas por grupos, tá bom? Ela é um grupo só e subdividida. No meio do segundo semestre, você vê nitidamente os grupinhos que se formam em sala de aula. Vocês viram isso na faculdade também, que os grupinhos se formam. E é assim mesmo, tá? Isso não é errado, tá bom? A gente tem dentro de uma escola educadores e educando, certo? Os educadores somos nós, orientadores pedagógicos, o diretor, tá bom? E os educandos são aqueles a quem a gente vai educar, tá? Que são os nossos fofos, os nossos alunos, assim como vocês. Uma frasezinha do Paulo, para a gente encerrar esse slide: nunca educa ninguém. Ninguém educa ninguém, desculpa. Ninguém educa a si mesmo.
Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, quem, na verdade, faz a... Quem diz para vocês até onde vocês podem ir, até onde vocês vão, é o mundo, né? E a sociedade, na verdade, acaba um ajudando a educar o outro. Beleza aqui, amores? Alguma Sim, dúvida professora. nesse slide? Beleza. Tá tranquilo e tá favorável? Sim. Sim! Não, Professora, você vai passar pra gente nesse slide aí? nada, isso aqui é segredo, filha. Isso aqui. Vou sim, Val, pode deixar, tá? Certo. Ó, foi esse aqui que eu consegui fazer os negritos até a U24. A partir do 25 eu não consegui colocar em negrito, tá bom, gente? Mas já ajuda. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bom. A gente vai falar sobre as reformas modernas e contemporâneas da educação, então a gente vai falar sobre a parte filosófica, né, da educação. Então a gente vai falar sobre esse tradicional até chegar no hoje em dia, né, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre ele, né, porque a gente já falou um pouquinho mais aprofundado, mais assim esticado, né, mas fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá bom? Eu consegui fazer negrito em alguns slides, não todos, mas já ajuda bastante, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns pensadores sobre educação importantes que eu destaquei para vocês. Então, o primeiro que aparece é o nosso Vygotsky, né? A Ana Lúcia podia ter falado o nome dele, mas a Ana Lúcia está em off. Vamos lá. O Vygotsky, na verdade, ele acredita, ele comprovou, né, no desenvolvimento cognitivo do aluno, que se dá através da sociedade, né? Então, quando o Vygotsky fala de que a interação com outros indivíduos e com o meio faz parte do desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento cognitivo, ele quer dizer de que a criança precisa se socializar. Então, essa pandemia, para muitas crianças, ela está fazendo, assim, muito mal, porque existe a necessidade dessa interação, tá? Outra parte importante que ele diz aqui é a interação entre os indivíduos que possibilita a geração de novas experiências e conhecimentos, porque existe essa troca, né? A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Então, a gente tem a criança que fala, enquanto ela fala, ela faz, e a gente tem uma outra criança que, de repente, atua no que ela acabou de falar, tá bom? Por exemplo, nossa, eu consigo, sei lá, correr daqui até ali. Aí a criança vai lá e corre daqui até ali. É uma linguagem e é uma ação, tá bom? E isso em situações, tá? Isso quem pensa dessa forma é Vygotsky, que também tem parceria aí com Piaget e depois vai refletir em Emília Ferreiro, que a gente já viu que tem o construtivismo a partir disso, né? Então, a gente tem Jean Piaget, ou apenas Piaget, que defende a ideia de que o conhecimento não existe, porque ele não é aquilo fechado, mais abrangente, a gente pode ir para outras áreas, né, para poder aplicar esse mesmo conhecimento, né? Então, aquilo a que se dá este nome é um conjunto de capacidades intelectuais e hierarquicamente classificadas que requerem uma visão científica mais global. Então, ele diz que a evolução do pensamento da infância até a adolescência vai evoluindo, procurando entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. Então, se eu tenho uma criança, até ela chegar na adolescência, o que ela desenvolver ali será o reflexo na vida adulta, tá bom? Ele está certo com isso? Ele está perfeitamente correto, tá bom? Pensem aí, você como criança, o que você pensava e quem é você hoje, tá? Depois vocês fazem essa reflexão quando vocês forem deitar. Pra vocês não dormirem. Tá bom? Ou numa terapia, vocês podem, por favor, levar essa questão
para o seu terapeuta, e aí vocês podem ficar mais de 50 minutos conversando sobre isso. Piaget, coitado, né? Piaget concebia a criança como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade. Sim, né? O construtivismo, que aí então vem a ideia, né, da principal ideia da filosofia construtivista, defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação de suas representações do objeto como conhecimento. Então, a gente tem aqui que a criança, ela é ativa e a gente precisa pensar sobre ela e a gente precisa ver como que ela interage com a sociedade, né, para poder, então, criar aí o conhecimento de forma concreta. Tá? Paulo Freire. Então, ele tem a visão de que a consciência crítica e ativa precisa ser despertada. Que as pessoas acabam não fazendo perguntas, não questionando, né? Então, ele precisa fazer uma coisa que é muito interessante, que é provocar as pessoas a pensarem, tá bom? Ele acreditava que o papel do professor ia além de ensinar, pois para ele o ato de ensinar está relacionado ao de aprender. Por isso que existe aí o livro dele, né? Qual é o nome do livro, gente? Fala aí que eu esqueci. Ah, meu Deus. Eu esqueci. Qual que é o nome do livro? Pedagogia. É? Pedagogia Do oprimido? do oprimido. Pedagogia. Tem uma outra pedagogia. Da autonomia. Da autonomia. Muito bem. E tem uma Muito frase. bem, Karina. E tem uma frase dele que é bastante conhecida, que é o professor, ele aprende com o aluno, alguma coisa do tipo, que está mais ou menos aí nessa... Boa questão para a prova, hein, professora? Que ninguém acertou, quis falar. Boa questão da prova, né, Val? Tá certo. Val, fica quieta, Val. Não dá ideia. Já tá gravada essa ideia, já rolou, vai rolar. Mentira. Puta merda, viu? Acho que eu vou A prova de chutar vocês já tá pronta, gente. Faz uma cara. Jura, Van? Juro. Quer ver? Puta merda, então manda pra gente. Quer ver? Quero. Queremos. Claro que sim, né? Ó, voltamos. Né? Então, vamos lá. O Paulo Freire estimula a alfabetização dos adultos mediante uma discussão de experiências de vida entre eles. Lembra que a gente falou sobre isso, de que abria uma roda, e aí então a gente pegava, assim, palavras-chave importantes e ia escrevendo, era dessa forma que ele lidava com a alfabetização, e não aquela coisa de Emília Ferreiro, por exemplo, que martela no lalelilolu, no tatatatu, e por aí vai, né, que é uma cartilha, tá? Mas, enfim, é que, na verdade, ele acabou falecendo, então não houve um desenvolvimento aí dessa técnica dele, né? Mas ele conseguiu desenvolver essa técnica dentro de um grupo, né, de um vilarejo ao qual ele morou durante alguns anos para poder atuar na educação, tá bom? Então, durante essas discussões de experiências de vida entre si, através de palavras presentes na realidade dos alunos, que são decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. Por exemplo, todo mundo tem problema financeiro. Então, essas duas palavras, problema financeiro, todo mundo fala. Mas essas pessoas que são analfabetas, elas não sabem escrever, óbvio. Então, elas vão escrever problemas financeiros. E aí, então, ela decodifica a palavra. É isso que ele quer dizer, tá bom? A hora que eu falo ali, escrevo problema, eu estou decodificando o som. Tá? Eu estou concretizando uma palavra, que a palavra é um ar, né, gente? Quando a gente fala, é ar que sai, certo? Então, quando eu falo de algo que é ar, e eu consigo concretizar isso, decodificar isso, então essa é a forma como eu tenho de aprender as coisas, tá bom? Anísio Teixeira. Darinha, gosto dele. Então, vamos lá. Ai. Vamos lá.
diz que é o seguinte, que o mundo, em transformação, ele precisa de um novo tipo de homem, né? E de um homem consciente, bem preparado para conseguir resolver todos os problemas dessa vida que é atual na época que ele viveu, ok? 1971, tá? Quais eram as grandes mudanças que aconteciam naquela época? Então, a gente tinha uma mudança da ciência total, né? Que era a parte do intelectual. Essa época, gente, essa época que ele viveu uma das melhores épocas, eu diria, e uma das épocas que tinha mais coisa acontecendo na vida. Cara, 1900 a 1971, gente, aconteceu coisa pra dedéu, e ele viveu, cara, uma das melhores fases, assim, tipo modernismo, ele viveu ditadura, olha que coisas interessantíssimas, né? Mas, enfim, fiquei com inveja agora da vida dele, da época que ele viveu. E aí, gente, caraca, ele viveu muita coisa mesmo. Bom, nossa, eu nem sei nem por onde começar mudanças, assim. Se a gente pensar em filosofia, então, gente, uma porrada de filósofos que apareceram nessa época, nesse ínterim aí, de 1970, 1900 a 1971, que então vem a parte do intelectual, que é essa revolução que ele fala aí, né? A tríplice da revolução que houve nessa época é a intelectual, onde as pessoas paravam para pensar, faziam críticas, eram pessoas ativas, tinham voz, enfim, iam lá, apontava dedo. A gente tem uma revolução industrial que aconteceu e ela caminhou durante mais algum tempinho e teve essa faísca aqui no Brasil, a Revolução Industrial. E aí, então, a gente tem, com a Revolução Industrial, a Revolução Social. A gente teve uma mudança social, assim, absurda, nesses 71 anos de vida desse cara. Nossa, cara, mas muita coisa aconteceu de verdade. Então, assim, ele precisava realmente parar para pensar que era a educação anterior do momento que ele estava vivendo. Eu diria que de 20 em 20 anos, muita coisa acontecia, assim, absurda. Tipo televisão, rádio, cinema, carro, luz elétrica, o que mais? Coca-Cola, primeiro biquíni, mulher indo à praia, Copacabana. A gente tem uma influência grande dos Estados Unidos logo na década de 60, com o rock and roll, né? A calça jeans, a gente tem a entrada da Levi's, da Woodstock aqui no Brasil. Que mais? Nossa, a gente tem tanta coisa. A gente tem bonde, a gente tem trem, início do trem. A gente Vestido tem... de bolinha. Nossa, de quê? De bolinha. O vestido de bolinha, sim. Década de 60. A gente tem música, nossa, a gente tem poesia, tem prosa, tem conto, tem crônica. Gente, é tanta coisa que vocês nem imaginam, mas assim... Porque até então nada acontecia, sabe mesmo assim? Nossa, gente, não aconteceu nada hoje, né? Ai, que chato, vamos fazer um tricô, um crochê? Aí quando foi assim, 1900, pá! Cara, muita coisa aconteceu. Nossa, é muita coisa mesmo. Depois vocês dão uma pesquisada aí pra vocês verem a porrada de coisa que aconteceu. Bom, a gente tem novas responsabilidades da escola. Claro, porque a escola mudou muito. De 1900 a 1971, a escola teve o boom, assim. Nossa, muita coisa. Então, é ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância. Por que eu não li essa palavra antes? Tolereducar, em vez de instruir. Estranho. Mais tolerância, eu lembro de tolerância. Depois eu vou dar uma olhada no slide original, que esse aqui é uma cópia. Em vez de instruir... Peraí.
Você tá com ele aí, né? Tô. É, página... Peraí, não... deixa eu me achar aqui. Claro. Alguém pode fazer uma pesquisa dessa palavra, por gentileza? A senhora colocou assim, ó, mais tolerância e mais felicidade. Em vez de mais tolerância, mais felicidade, e o que instruir, Ó, tá? o parágrafo tá assim, ó. As novas responsabilidades da escola eram, portanto, educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir um passado claro, e ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade. Para isso, seria preciso reformar a escola, começando por dar a ela uma nova visão da psicologia infantil. Muito obrigada, oradora. Nada, imagina. Bom, hashtag fica a dica, né? Mas, enfim. Bom, resumindo, então, o que a Adri falou, que depois eu arrumo esse slide, tá bom, gente? Para vocês não ficarem nessa baguncinha. Então, para tudo melhorar e tudo ser modificado, como havia necessidade dessa modificação por conta desses anos todos aí que ele viveu, a gente precisava pensar primeiro na psicologia infantil. Se a gente mudar a parte da psicologia infantil, entender a psicologia infantil, ter um novo olhar para ele, para a psicologia infantil e para as crianças, então a gente tem um reflexo lá na frente. Então, ele conseguiu perceber, o Anísio Teixeira, por isso que eu gosto tanto dele, de que as crianças eram, aquela frase clichê, as crianças são o futuro da nação. Então, gente, a criança é realmente o futuro da nação. Só que tipo de criança que eu quero? Que tipo de nação que vai ser? Dependendo de uma reflexo da outra, certo? Então, se eu tenho crianças mimadas, elas não vão conseguir resolver os problemas sozinhos. Se eu resolvo tudo para o meu filho, para a criança, para o aluno, se eu faço tudo por ele, ele não vai saber resolver as coisas sozinhas. Você vai criar uma criança dependente. Nossa, que legal, né? Parabéns. Vamos lá. O próprio ato de aprender, dizia o Anísio, durante muito tempo significou simples memorização. Aí é uma crítica ao tradicionalista, certo? Depois seu sentido passou a incluir a compreensão e a expressão do que for ensinado. Então, eu aprendi, eu entendi e passo adiante o que eu entendi, certo? Por último, envolveu algo a mais, ganhar um modo de agir. Só aprendemos quando assimilamos uma coisa de tal jeito que, chegando o momento oportuno, sabemos agir de acordo com o aprendido. Então, é a história que eu disse. Eu aprendi soma na aula de matemática, e aí, então, eu pego minha carteira, pego minhas cédulas e faço a conta. A conta do quê? De mais, de adição, de soma, certo? Pronto. Eu estou agindo de acordo com o que eu aprendi. Tá? Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou, Pro. Ficou sim. Ok. Uma das coisas que aconteceram aí, nesse riquíssimo de conhecimentos, de tecnologia para essa época. Então, a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem as indústrias, a gente tem a mulher que está assistindo uma televisão, isso não é um micro-ondas, isso é uma televisão, e a televisão era tudo isso daqui, gigante assim, não sei se vocês lembram disso. E aqui a gente tem a fábrica da Ford, tá? Olha o rolezinho que a galera dava num fim de semana aí, isso deve ser Rio de Janeiro. Ah, esse daqui com certeza é a Rua da Glória. Não, gente, eu não nasci nessa época, não durmo no formal, tá? É de tanto que a gente vê, de tanto que eu pesquiso, porque eu não falo só sobre essa época com vocês. Eu falo com o ensino médio, por exemplo, na literatura. E eu trago as imagens também, porque eles precisam, né, imaginar como que era aquela época, que nem vocês, né? Como é que a gente imagina como era 1900? Sei lá, imagino. Celular, né? Então era assim, tá bom? A gente tem aqui uma super revolução dessa mulherada aqui, ó, cara, tudo revoltada da vida.
usando essas saias curtas, mostrando as pernas, certo? Safadinhas. Tá bom? Nessa época era o ápice do que podia, tá? Isso aí, nossa, revolução total. A gente tem aqui é um café que existe no Rio de Janeiro, mas está bem esticada essa fotinho, mas é um café bonito, café Royal, café Café Royal, alguma coisa assim, gente. Ainda tem no Rio de Janeiro, tá? E aqui a gente tem a Roda Glória, no Rio. Enfim, Machado de Assis vivia dando um rolezinho aqui. A gente tem um pouquinho sobre a Cecília Meirelles, ela tem uma influência na educação, mas não é tão grande quanto outras pessoas, tá? Então, a gente tem aí, porque ela fez magistério, ela deu aula, tá bom? Aí ela começou a escrever, aí ela trabalhou como produtora e redatora em alguns programas culturais, depois ela foi ministra da Educação no Rio de Janeiro, porque era no Rio de Janeiro, né? Não existia Brasília ainda, então no Rio de Janeiro. A gente tem Darcy Ribeiro, que teve grande participação, sim, porque a grande luta aqui do Darcy Ribeiro era as escolas públicas, assim como a Anísio Teixeira também, né, que teve uma grande importância, que vocês fizeram a pesquisa. Ele foi um dos pioneiros em relação ao pensamento das escolas públicas, que deveria ser para todo mundo. Que horas são, galerinha? 8h44. Tá. Ele foi encarregado aí de planejar a Universidade de Brasília, e aí, então, ele ficou como reitor, né, alguns anos depois, tá bom? Ele assumiu aí como reitor nessa universidade. O reitor seria mais ou menos o diretor, tá? É que não é nome de diretor, é reitor. A gente tem o Ivan Elite, mas ele não tem um peso muito grande, porque, na verdade, ele faz muito mais crítica do que tem alguma ideia sobre a educação, a movimentação, enfim. Ele não fez parte desse movimento que o Anísio Teixeira fez, que Darcy Ribeiro fez, de que Paulo Freire fez, enfim. Ele não fez parte desse movimento, mas ele era um pensador da educação, tanto que ele escreveu um livro, Sociedade Sem Escolas, onde ele imaginava como seria a sociedade onde as crianças, os adolescentes, adultos não estudassem, fossem todos analfabetos. Tá bom? É bem interessante, apesar do livro ser de 1970, mas, assim, pode ser uma ideia que pode acontecer. De repente, ninguém mais querer estudar. Tá bom? Então, ele faz aí a crítica ao sistema educacional das sociedades contemporâneas para a época que ele viveu, que ele escreveu, tá bom? Que a gente pensa em contemporâneo, a gente pensa no hoje, né? E hoje está muito distante de 2 anos atrás, por exemplo. E educação contemporânea, eu deixo para falar sobre ela depois do intervalo. Vamos fazer a pausa, deixa eu parar a gravação, deixa eu voltar aqui para vocês. Ai, ai. E aí a gente toma um café, levanta um pouquinho, dá uma esticada na perna.